Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que eu chamo ele de, carinhosamente de disco voador, né? Aparece quando a gente menos espera e some do mesmo jeito assim, né? Tá aqui o Jorge Disco Voador. Aqui pelo menos eu sei que o disco voador tá por aqui, ó, em algum lugar. Ele fica, é incrível aqui, mas tudo bem, eu não acostumo nunca, mas tudo bem. Né? Isso é verdade. Né? Não acostuma, mas... Então tá aí, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, porque eu sentadinho na minha cadeira, que eu fico o dia inteiro sozinho, né? Matutando, intuindo, fazendo as minhas coisas, e de repente veio o assunto para falarmos exatamente sobre isso, sobre a questão das etapas da vida, né? As etapas da vida, a gente nasce, cresce, fica adulto, depois já começa a envelhecer, o que a gente chama, tudo isso aí que as pessoas conhecem, né? Cresce, isso é o mesmo ciclo dos animais, tudo isso aqui, tudo que é vida é assim, né? Mas nós vamos falar de nós humanos aqui, que estamos humanos, né? Eu quero entender, e nós vamos discutir, já falamos muito não, no passado, ao longo desses 13 anos, aí nós falamos sobre, e vamos aprofundar hoje, sobre setênios, talvez até novênios. Novênios eu não quero muito complicar, se for possível a gente fala, senão vai complicar muito. Porque mas existe também. Vamos ficar nos setênios. Então vamos ver qual é o nexo disso aí, né? Porque eu tô falando assim, eu sempre falo muito, né, na abertura, né? Para depois deixar ele raciocinar. Qual é o sentido disso aqui? Eu nasço ignorante em termos do que a gente pensa, do nosso mental concreto aqui. Eu sou um bebê, não sei o quê, faço minhas necessidades fisiológicas sem controle nenhum, meus pais me trocam, meus pais me ensinam um monte de coisa, eu sei de alguma coisa, eu não sei, eu estou limitado dentro daquele trocinho que nasceu, tenho sabedoria, não tenho, o que é isso? E aí, então eu comecei a matutar, né? E falei, então nós vamos falar sobre isso, qual é o nexo, qual é a coerência, qual é a lógica disso, qual é o processo? Qual é o processo? Isso, o genético, a gente sabe, vamos dizer, o médico a gente sabe, cresce, tudo isso aqui e tal. Vamos ver uma parte mais oculta, como é que é esse processo dessas etapas da vida. E por que é necessário que seja assim? Nós podemos mudar isso aqui? Eu posso ter... O que tem de real nessas histórias do Oriente, principalmente, né? Onde tem aqueles seres lá que eu esqueci o nome agora, mas não interessa. Aqueles que saem voando mesmo, né? Lungumpas. Isso aí. Como é que é? Lungumpas, os voadores. Perfeito, os monges voadores, sabe? Aqueles caras que têm... É só um poder do Vibhuti desenvolvido como uma finalidade específica. Você vai falar sobre isso, é isso que nós vamos falar hoje aqui. Por que uns conseguem isso aqui, outros não, que não estão nem aí para negócio de idade? Por que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai crescendo, a gente começa tudo aquilo que a gente não sabia no começo, vamos dizer, a gente já tem a sapiência, mas depois perde a capacidade. Porque eu já começo a ter esquecimento, aí começa a idade do condor, que a gente fala, a gente fica meio idiota. E o processo tem que ser assim. Então eu quero falar, hoje o objetivo é aprofundar, para a gente ter um entendimento sobre essas etapas da vida. Que a partir do momento que a gente tem um entendimento, uma compreensão, com certeza vão viver melhor. Ou vão viver melhor, ou vão viver mais conformados, pelo menos. Né? Eu vou saber porque eu estou assim. É um processo normal, está aqui, tal. Posso melhorar? Posso. Posso agora? É tarde. Mas daqui para frente eu posso. Daqui para trás eu não consigo mais. Sei lá, só se eu achar tal da fonte da juventude, alguma coisa assim. Então é isso. Bom, Jorge, tudo bem? Eu falo pra caramba, né? Não, eu tô ouvindo, tô aprendendo contigo, tudo ótimo, tudo 100%. Isso aí, teve o café com JHS em São Paulo, né? Foi legal, foi um sucesso. Foi. Um sucesso de público, né? Sim, foi falado sobre sinarquia. Foi um assunto relevantíssimo, né? Muito importante. E quando tem esses encontros assim na sociedade, Sociedade Brasileira de Eubiose, a gente sempre conversa isso, né? Que ensinar coisa um para o outro, não tem como a gente se ensinar, porque todo mundo sabe a mesma coisa. Eu sei a mesma coisa que você que eu, que vocês.
nós todos sabemos. O legal é a interação, né? O que acontece é que daí cada um usa uma tônica diferente de conhecimento de acordo com o que a vida lhe reserva. Isso. Né? Mas esse congraçamento, né? Assim, um pequeno hiato, um pequeno gap no tempo do mundo e em um lugar específico, onde a vida entre seres humanos é como deveria ser. Sim. Fraternalmente. Exatamente. Sabe, como se fala assim, espírito desarmado, eu sempre falo isso nos eventos. Pensando em trabalhar para o bem da humanidade, buscando trocar ideia para poder melhorar como ser humano. E isso deveria ser a tônica não só assim em eventos específicos, mas para toda a humanidade, né? Você imagine se isso acontecesse. Perfeito. Então, mas a prova é que isso é factível. Se consegue um grupo de 100, de 50, de 20, de 2, de 300 pessoas, é possível se aumentar isso aí. Claro que é, né? Claro que é verdade. Porque se a gente olhar o histórico de conflitos e de pessoas que perdem a vida e esse tipo de coisa assim na história, na chamada história humana, né, a história recente, chamando de história isso que chama de história, porque na verdade Sim. A história é só, se diz assim que o país que não teve guerra não está na história, né? Então se analisar só essa parte caótica do ciclo, a gente vai ver que, na verdade, o mundo que a gente está vivendo hoje, ele está bem melhor do que o mundo que era há 50 anos, 100 anos, 200, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, porque as guerras existiram nesse período, né? As nações que se arvoravam a pretensão de serem impérios invadiam, matavam, vilipendiavam, roubavam, como fazem ainda hoje, né? O que nos dá a falsa impressão que hoje o mundo está pior, é porque então os veículos de desinformação geral, que são os meios de comunicação, seriam na verdade meios de desinformação, eles veiculam quase todos os dias só morte, só mal, só erro, Verdade. Só dor, só doença. E aí se você vê assim, aí cada 2 meses aí tem uma doença em algum lugar, e daí bota medo, e corre para tomar vacina, e assalto aqui, morte. Então, todo contato que a gente tem com relação aos outros seres humanos é só o que de errado existe. Daí dá a impressão que o mundo está caótico, né? Nós estamos vivendo um final de ciclo, mas de 1800 para cá, houve uma inflexão, né, uma diminuição nas características, no número de conflito. Então, o mundo está em um processo de melhora. É um processo gradativo, né, porque a gente tem que consertar aí algumas centenas de milhares de anos de uma história que está em um atalho que não devia ter tomado, mas o mundo está melhor hoje. Então, como se fala, é possível que o mundo seja assim, porque se um pequeno grupo experiencia isso, todos podem experienciar. E eu entendo que a maioria experiencia isso, só que quem detém as vozes da sociedade hoje é uma minoria, né? E a minoria faz pensar que é de outra Sem maneira. dúvida. Você precisa criar fatos, né? Que nem isso aqui. São fatos isolados que reúnem pessoas com objetivo comum. Então é perfeitamente factível. Então, se você conseguir... E mesmo se daí a humanidade inteira estivesse caótica ou praticando o mal, e uma única pessoa em algum lugar qualquer não estivesse, ninguém ia poder dizer que a humanidade inteira pratica mal. Porque concordo em gênero, número e grau, sem dúvida. Não é 100%. E esse não é um. Eu penso que quem trabalha todos os dias praticando o bem, o bom e o belo à sua maneira, dentro do seu estado de consciência, de acordo com aquilo que a vida lhe reserva, de acordo com o conhecimento que tenha e com o trabalho que ele tem para realizar, é a grande maioria. É a pessoa que acorda lá na lavoura e vai passa o dia. Coisa boa. O que cuida aqui, o que trabalha, o que cuida da família, o que cuida da segurança. Todo mundo trabalha ordenadamente, né? Ou trabalha humanamente. Existe uma pequena parcela que age desumanamente por lazer, por prazer. O que você está falando exatamente, me veio à mente assim perfeitamente a caverna de Platão, né? Porque se as pessoas vivem dentro da caverna de Platão e só ficam olhando as sombras, tudo, porque se você anda pelo Brasil, se você anda pelo interior, se você anda por qualquer lugar, você vai ver exatamente o que o Jorge está falando. E você vê gente feliz,
gente trabalhando, gente na lavoura, gente morando e sorrindo em casa de pau a pique, com miséria, sem água, sem fossa, sem comida, sem nada. Então lá... porque é o conceito de viver bem sem depender do meio. Assim, é aquele conceito que a felicidade pode ser estar vivo, né? E não a felicidade decorrente da satisfação temporária de um desejo. Exatamente. Até porque a infelicidade, ela tem por chave o volume de desejo que se cria. Quanto mais desejo se cria, mais chance a gente tem de ser infeliz. Por quê? Porque é difícil atender todos eles. Não tenha dúvida, foi muito bom. O programa que nós fizemos sobre isso, desejos. Já conversamos? Pô, se nós conversamos. Então, uma simplicidade de vida é a chave para a felicidade, né? O que se faz hoje é daí semear a discórdia, ou a insatisfação, ou a revolta, porque uma das estratégias para se conseguir dominar um país do tamanho do Brasil, por exemplo, que o Brasil é um continente. Continente. Né? E fala assim, porque o país não sei o que é assim. Mas ele tem 10 milhões de pessoas, né? É pequenininho, é menor que o estado do Brasil e vive de sugar os países maiores. Lógico, vai ter um padrão de vida do ponto de vista material melhor. Né? Agora, você veja o nível de vida do ponto de vista humanístico, filosófico. O maior índice de suicídio, o maior índice de alcoolismo, o maior índice... Então, nos é vendido uma série de mentiras, né? E como o brasileiro ele ainda é um povo juvenil, né? É uma raça em formação ainda, então acredita no que vem, né? É como o índio, né? Que ele tem uma fruta, ele prefere trocar, não... mas só que o índio é puro, né? Não, mas o brasileiro é hoje como ele era quando chegaram os europeus, né? Ainda é um povo puro, né? E aí vem alguns serviçais, né? E tomam conta do país e aí vilipendiam, vendem, traem, roubam, enganam, mentem, essas coisas assim. Mas se a gente for observar o concerto das nações, a vida como um todo, né, existe o conceito de inexorabilidade, né? Sim, uma vez que a lei determina alguma coisa, e a gente conversou outro dia, a diferença entre livre-arbítrio e determinismo. Isso. Então, uma vez que há uma determinante e que a coisa sendo preparada há dezenas e dezenas de milhares de anos, como é o caso do futuro desse país, que vai ser a nação, né? Isso é inexorável. Pode vir, pode roubar, pode mentir, pode enganar, pode trair, pode entregar para outros os bens, não interessa, né? O tempo tudo resolve, a morte ceifa a todos, né? E o que é reservado para o Brasil vai acontecer no Brasil. O tempo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. O professor disse que a gente não deve se preocupar nem com o bem nem com o mal, mas permanecer no caminho do meio, que quem aí permanece cumpre o seu destino, né? Cumpre a razão da sua própria existência. Então, que daí eu não se preocupar com o mal não é ficar alienado. Sim. Você tem que dar embate ao mal, apontar o mal, apontar o erro, apontar aquilo que é desumano, né? Só sem se envolver e sem praticar a desumanidade para punir a desumanidade. Você tem que punir a desumanidade se comportando como humano, tentando dar o exemplo e fazendo com que o outro... Sem ser omisso, né? Omisso é uma palavra que... A omissão, a inércia, isso é contra a evolução. Contra a evolução. Você tem que participar, né? Você só não pode ser igual ou agir igual àquilo que você quer dar embate, que daí, na verdade, não tem mais ninguém lutando. Se tem alguém praticando o mal, tem alguém que diz que pratica o bem, e aí, para defender o bem, ele vai praticar o mal contra quem pratica o mal. Não tem lógica, daí né? Tem dois praticando o mal e ninguém praticando o bem. Perfeito. A lei perdeu. Perdeu. Né? E não pode ser assim. Então, vamos voltar. Vamos lá. Beleza esse preâmbulo aqui. Tem gente que reclama dos preâmbulos. Né? Faz parte. Faz parte. Então, veja, Jorge, numa certa ocasião, anos atrás, se me chamou a atenção, e eu nunca compartilhei isso e nem vou compartilhar hoje, né? Você disse que quando nós estamos no período de gestação, a partir de um determinado tempo da gestação, o espírito acopla no feto, né? E a informação, passando a informação que o Jorge passou na época, assim, nas mesmas palavras que eu estou fazendo, só não informamos, só não se informa esse tipo, porque assim evita-se, vou tirar o meu filho porque
não tem nada ainda, vamos dizer. Um aborto, né? Porque, então é no segundo dia da gestação que o espírito vem, então, até o primeiro dia eu posso ainda lá fazer uma curetagem e tal. Então essa informação, por isso que ela não é dada, então não importa. Então chega uma certa época da gestação que o espírito acopla. A partir daí já começa esse processo. E aí que eu quero começar a nossa conversa. Como é que começa tudo isso? Como que são essas etapas da vida, esses setênios, essas lógicas, tudo isso aqui, até o dia que a gente passa para a banda de lá, para o lado de lá, para o outro espaço, sei lá, pode ser o contrário, né? A gente estava lá e dia a gente passou para o lado de cá temporariamente. Perfeito. Teve gente que já disse para mim, quem disse que nós não estamos mortos e a verdadeira vida é... E a gente não vai, né? A gente volta, né? Porque aqui que é a vinda, né? É o contrário. Exatamente, isso. Então vamos lá, acho que vai render um bom papo. Que se dizem que é pela morte que se volta à casa do Pai, né? Que na verdade é o todo, né? Você está temporariamente preso na matéria para fazer com que a própria matéria evolua. Quando termina um ciclo, aí você volta a um estado que você já tinha anteriormente, se preparando para vir novamente auxiliar a matéria. Porque isso é uma coisa que tem a ver com a questão dos ciclos e com as fases da vida, é que a vida ela é um processo para fazer com que a matéria ganhe consciência. Então, assim, você é consciência, você se projeta na matéria para fazer com que aquela matéria adquira consciência. E depois se utilize, né? Lógico, a matéria é o espírito cristalizado e o espírito é a matéria sutilizada. Então o espírito ou a consciência ele se projeta na matéria mais densa para dar consciência, emprestar a sua consciência à matéria por um determinado tempo. Daí ele se retira e aquela matéria volta à origem transformada. Depois vem novamente, tenta dar mais consciência à matéria, se retira. A matéria volta à sua origem mais transformada. E aí, na medida em que essas idas e vindas vão acontecendo, a matéria vai adquirindo consciência de tal forma que chega um ponto em que a matéria está tão consciente que ela se projeta em uma outra matéria mais densa para emprestar a consciência dela a outra. Se projeta numa consciência mais densa. Numa matéria mais densa para emprestar a consciência. É isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente se transformar em flogístico, vamos dizer, como é que fica a matéria? Ela já não existe mais? Ela já vai estar sublimada? Ela já vai estar transformada? Ou ela vai existir em outras etapas de evolução? É uma questão interessante, porque assim, hoje, então nós temos sete momentos, 7 planos evolucionais, né? E todo esse teatro, esse cenário que a gente vive é o quarto, é o mais denso. Sim. Daí a gente fica imaginando, mas como vai ser a matéria no 5º universo? Como vai ser a matéria no 6º universo, no 7º universo? O flogístico está onde? O flogístico hoje ele é a ideação, ele está a caminho de nós temos que realizar. Sim, tá. Entende? E aí, nesse momento, a matéria evoluiu tanto quanto para que daí a consciência flogística habite uma matéria. Qual é a densidade dessa matéria? Não sei, porque tem uma coisa muito interessante que assim, pelo fato desses aprestamentos, desses atalhos cósmicos que foram tomados, né, dentre os quais a nossa própria existência é uma decorrente, eles estão fazendo com que a própria geometrização, a própria planificação que existia para o passo serializado de evolução da matéria em direção à consciência, ele fosse alterado. Então, hoje é possível se dar à matéria uma consciência que a matéria teria daqui a 2, 3 universos, daqui a 2, 3 ciclos de evolução. Então, qual é o conceito de matéria no futuro? Antes seria possível dizer, hoje é quase impossível dizer. Por quê? Porque nós estamos hoje, nesse momento, conversando, transformando a matéria que vai ser a base da própria matéria do universo seguinte. Do ponto de vista conceitual, é simples. Assim, cada átomo de um plano físico, ele é o conjunto de 7 do anterior, é o conjunto de 7 do anterior. Então, pressupõe-se que o seguinte, como que é o mais denso, ele seria, em vez de cada vai se dividir em 7 com consciência, em 7 com consciência, seria o processo de descida do espírito da matéria e subida do espírito da matéria para a sua origem, mas já trazendo junto consigo uma matéria consciente, né? Só que tudo isso está mudando dinamicamente, né? Está sendo alterado diariamente e por conta do nosso próprio trabalho e por conta do nosso próprio processo de aquisição de consciência, que é inédito.
né? Então, boa, perfeito. E aí eu tô lá no... Sim. Não, mas casou direitinho. Eu tô lá no útero e essa matéria que está se formando ali, como é que é? Que grau que ela tem? Que inteligência ela tem? Como é que ela vem? Está se formando ali e como é que é o processo oculto? Então, a gente, no momento atual, a gente passou, em termos evolucionais, por um mundo mineral, Sim. Um mundo vegetal, um mundo animal, e a gente está hoje consolidando um mundo hominal, né? O homem mesmo, ele não está pronto. De um homem setenário, só tem 4 partes prontas. Nós somos a 4ª parte em processo ainda. Interessante. O homem não está pronto. Né? Interessante o homem isso. Não está pronto. Nunca pensei sobre isso. O que hoje, o que a gente considera como ser humano, é só o somatório de todas as consciências do reino mineral, agindo em todas as consciências do reino vegetal, agindo em todas as consciências do reino animal. As 3 matérias resultantes desses 3 reinos juntas formam um conglomerado de consciências, formando um 4º estado de consciência, um 4º estado de matéria, que é o nosso corpo físico, tutelado temporariamente por 3 hierarquias que ainda não têm forma, que seria o que é a mente abstrata, a Budi e a Atman. Então, o homem setenário, ele não está pronto. Então, quando falam que o ser humano é uma experiência que não deu certo, está errado, porque ele não deu certo. Ele não pode dar certo porque ele está com... Chamar o ser humano de experiência já é errado. Não, porque a gente fala... Quando a gente analisa o nosso comportamento, genericamente se fala isso, mas é porque da ignorância, do desconhecimento. Eu nunca pensei que nós não estávamos prontos, que a gente tem 7... Nós estamos no 4º grau do 7, vamos dizer. Quem julga a existência humana como uma experiência e quem julga que o ser humano deu errado é aquela pessoa que está olhando um jogo de xadrez sem compreender, né? E aí ela pensa que se ela encostar o nariz no tabuleiro, ela entende. Ela encosta e vê branco e preto. Não vê tabuleiro, não vê peça, não vê jogo, não vê nada. É mais ou menos isso, né? Então, você queria analisar o elefante sem ter visto, de olho fechado, desconhece o que é animal e vai e pega no rabo, né, do elefante. Você vai pensar que aquele bicho é um espanador gigantesco. Né? Mas a partir do momento que você dá uma informação dessa, o que acontece? Fazendo a tua analogia, você faz com que a pessoa volte para trás e vê que tem tabuleiro lá. Perfeitamente. Né? Ela está no branco e no preto agora. Perfeitamente. Mas é muito interessante isso aí. Não sabia que nós não estávamos prontos. Não, em hipótese. Não estamos, não. Então a gente tem 4 partes, 3 partes consolidadas, né? Mineral, vegetal, animal e o hominal em consolidação. E veja que o hominal está em consolidação, ainda num processo de assim, alguém apertou o botão turbo para corrigir, porque como deu uma pequena não conformidade no momento evolucional anterior, quando o homem começa a etapa evolucional, nisso que a gente conceitou como Terra, ele já deveria ter começado como um ser humano denso, com corpo físico, né? E as 2 primeiras raças mães, elas não tiveram corpo físico, foram os bóreos e hiperbóreos, né? A primeira raça humana a ter corpo físico foi a raça lemuriana. Antes não tinha. Por quê? Porque não terminou a evolução no ciclo anterior. Então isso tem impacto, inclusive, na gestação do ser humano. Né? Porque o corpo físico foi adquirido tardiamente, e aí, como foi adquirido tardiamente, ele não estava totalmente desenvolvido. Por ele não estar totalmente desenvolvido, aí então foi dada a consciência, o mental, a decisão, a porção de coisa, ainda para quem não estava habilitado a usar. E essa é uma das razões, né, da dificuldade humana em lidar com esse momento. E você veja, quando a gente tem 2 raças não resolvidas, né? E uma terceira que vai se consolidar, e como a gente é 7, mas está só com 4 desenvolvida, pressupõe-se, isso é o mais óbvio, a decisão mais óbvia da nossa conversa, é que mais à frente a gestação vai ser de 12 meses. Quando o ser humano nascer, ele vai nascer pronto, já tendo resolvido a pendência evolucional
da cadeia anterior para a nossa atual. Me diz curiosidade. A Terra sempre foi... Nós vamos conversar algumas coisas. Claro, né? claro. Tá? O que for permitido. Para não causar tumulto. Claro. A ideia é compartilhar o conhecimento para... É como se a gente fosse oftalmologista, Grego. Então a gente está aqui tentando melhorar a lente de cada um para que enxergue perfeitamente. Agora, aí, em enxergando perfeitamente, o que cada um vai enxergar, para que ele vai usar os olhos, aí já compete a cada um, livre-arbítrio, né? A Terra, o planeta Terra, onde nós estamos aqui hoje, sempre foi tridimensional. Por quê? Vou complementar, vai. Quando existia a raça bórea e hiperbórea, que você falou que não tinha corpo físico... Sim, ele não estava consolidado. A matéria acompanha a evolução, isso que a gente estava conversando agora há pouquinho. Então, quando você tem a raça bórea e hiperbórea, o próprio corpo físico da Terra, ele é... Perfeito, isso que eu queria saber. Uma transição entre uma gelatinoso para ígneo, porque ele não era... Ainda não tinha densidade. Então, isso que é importante a gente compreender. O ser humano ele não está evoluindo sozinho. Então, faz parte do todo, tudo evolui. E quando o ser humano passa por fases, os micro-universos que existem dentro dele estão passando por fases. E se ele está passando por algumas fases, o macro-universo do qual ele faz parte passa pelas mesmas fases. Então, tudo está evoluindo ao mesmo tempo, né? Sempre. Da matéria mais densa à consciência mais iluminada. E que distância que nós estamos hoje? Já que nós estamos próximos da quadridimensionalidade ou não? Que se tudo caminha junto, né? Tem o aspecto material da quadridimensionalidade, né? Então você tem norte, sul, leste, oeste, zênite e nadir, né? Então você tem a tridimensionalidade e você tem os potenciais, né? Então você tem 4, 5, 6 e para fazer o 7, o sétimo ponto, o máximo da dimensionalidade ou da n-dimensionalidade possível nesse universo, daí é o ponto central que é o próprio ser humano. Sim. Então no momento atual, do ponto de vista de matéria, a quadridimensionalidade seria girar sobre si mesmo. Você fez um gráfico uma vez aqui, ou você fez para mim? A gente conversou, ou provavelmente ter mostrado para você. Para você em off, foi? A gente conversou sobre isso, foi. Né? Mas o professor Henrique José de Souza, ele fala que a quarta dimensão ela já está no ser humano, basta ele deixar de ser ignorante. Não é? Porque a quarta dimensão hoje seria você girar sobre você mesmo e então você mudar a velocidade e em você mudando a tua velocidade, você acompanha a velocidade na qual andam os demais mundos, os quais você não vê porque são muito rápidos. A yoga provoca isso nas pessoas, né? A yoga, né, ela tem por função dar equilíbrio aos centros infernais que existem no corpo humano, para que em você se assenhorando dessas consciências, e tanto é que você fala assim, o chakra, conforme você vai adquirindo consciência, ele aumenta a velocidade. Você veja que assim, da pedra ao ser flogístico, passando pelo alado, o que muda é a capacidade de deslocamento e a velocidade. Da imobilidade à instantaneidade. Consciência é velocidade. Por quê? Porque no momento em que daí você adquire mais consciência, né? Aí você começa a ver as coisas na velocidade em que elas realmente são. Aí então o invisível começa a andar para você em câmera lenta e passa a ser visível. Olha que interessante. Porque o que é invisível que passa muito rápido, não é? Você não vê. Então o universo inteiro está acontecendo do micro ao macro e você só consegue ver aquilo que está parado devagarzinho na tua frente, onde reflete a luz. No momento em que você vibra e vive a uma velocidade tal qual quinta, sexta, sétima dimensão, não importa qual mundo, Agartha, Duat, Shambhala, não interessa o quê, né? Aí aquilo para você é a realidade. Como não existe o espaço, como não existe a distância, né? No momento em que você vibra, a tua consciência ela está na mesma velocidade que você está lá, você está em... Por isso a gente tem até as reações físicas de pensar em algum lugar, de você ter reação física. Mas você se transforma, você está lá, né? Na verdade, você está lá. Aí você passa
não só a estar, né? Porque o estar em algum lugar é ser o lugar. Isso, né? Aí, então, isso, quando é bem isso. a tua consciência está num nível que é exatamente o nível de consciência da lagarto ou o que seja, né? Aí não é que você esteja lá, aí você é a. Daí ela está onde está e também está em você e também está no mundo. Quem não vê? Quem não quer? Quem vê? Quem vê? Aí uma coisa assim, uma maneira muito simples de você ver aqueles invisíveis que estão em torno é você pegar e virar rapidamente a cabeça assim e focar. Você pega o povo transitando. Isso é o ABC para você começar a tratar com o invisível, né? Então, essa questão da velocidade é que vai dar a tônica, né, da visão espiritual, da evolução, e que daí nos coloca em determinadas etapas, né, dentro da existência universal. Mas então, junto com o ser humano, evolui todas as matérias. Por quê? Porque todas as inteligências que existiram até agora, elas estão compondo isso que... Tem algumas imagens alquímicas muito interessantes que mostram assim o ser humano e um monte ele formado por um monte de seres pequenos, né, assim, de homens minúsculos, né? Então, assim, miríades de seres pequenos formando o corpo do ser humano. É porque é aquilo mesmo. Porque, assim, então a gente tem os ossos. O que são os ossos? É o reino mineral integralmente agindo, né? E aí, o que vai dar a regulação do organismo? Cálcio, ferro, magnésio, manganês são as vitaminas. O que é? Todas as inteligências minerais agindo nesse saco, né, que é a pele de solução eletrolítica, que mantém uma atmosfera adequada para que eu consiga interligar todos os corpos. Então, todas essas fases pelas quais passou a matéria se projetam no que é hoje o ser humano. E a gente, então, a cada existência, tende a repetir cada uma das fases. Começando, o que está sendo engendrado, né, o novo ser. Então, uma vez que foi direcionado a energia através de Kriya Shakti, então, se concebeu um novo ser humano, e se fala muito da questão de Kundalini, da energia sexual. Isso é só assim, um pequeno viés da ignorância, né, do desconhecimento. Desconhecimento. Ignorância, entenda-se sempre desconhecimento. Assim, pode ser que um dia eu tenha ofendido alguém. Eu me lembro, um dia a gente estava conversando, eu chamei as pessoas que traem o Brasil, eu chamei de malditos, né? Não é uma ofensa, porque maldito não é no tempo usual, né? Não é no termo usual. O maldito, no caso, é aquele que não é um bendito, porque ele está prejudicando a pátria do Avatar. E ele vai se haver, e todas as gerações de descendentes vão ter que resgatar o que eles fazem. Mas o problema é deles, não é meu, né? Então, quando a gente fala ignorância não é no sentido de ofender. Não, é com relação àquilo que ignora, né? Que desconhece o que deveria conhecer. Então, a questão do Kundalini Shakti é uma força que vai moldar a matéria. Kundalini é a moldadora da matéria física. É uma das 7 Shaktis que concorre para daí tornar possível o que a gente conceitou como vida. Kriya Shakti, Ikja Shakti, Kundalini Shakti. Então são várias, cada uma delas com um potencial que pode vir a se desenvolver, né, para dar a luminosidade, né, ou a adequada, ou tornar tão ígneo quanto é desejável o ser humano, e nada tem a ver com a questão sexual, né? Tá. Ainda mais, muito menos com a questão da erotização, né? Por exemplo, se você pegar um veículo de comunicação qualquer, impresso ou digital hoje, são veículos de desinformação, né? Ou de pregação da ignorância, e você vê que junta o culto aos falsos mitos, né? As notícias de desgraça, o incutir o medo, e aí sempre tem uma área de lazer. A área de lazer tem 2 vertentes: futilidades, ligada a falsos ídolos, não é? Ídolos de fumaça, e a questão da erotização. Então sempre se pode procurar, sempre vai ter artigo, ou imagem, ou comentário. Então a questão da compreensão do que seria uma força cósmica que é Kundalini Shakti se transformou no lazer grotesco de uma humanidade ignara,
Infelizmente. Faz parte. A gente trabalha para contribuir para que não seja assim, né? Mas cada um ao seu tempo. Bom, então uma vez engendrado, colocado em força o princípio masculino e feminino, e tem uma coisa muito interessante. Tem uma coisa muito interessante que se diz assim, do ocultismo, né, mais profundo, que o bijan do filho, ou o vir a ser do filho, ele se coloca no pai e da mãe 20 anos antes da geração para tentar fazer com que aconteça a criação da ambiência a qual ele precisa para ter uma existência. Você quer dizer que mesmo eu não conhecendo a minha futura mulher, a coisa pode estar acontecendo em outro... O meu filho pode estar... Nela ou num símile, a criação da ambiência para que ele tenha o ambiente adequado para conseguir exteriorizar nidana e dar embate através das escândalos. Quer dizer, assim, é como se o solo fértil, para que daí eu conseguisse exteriorizar minhas tendências negativas e positivas, dependesse de 2 fatores, né? Esses fatores, eles são plantados 3 ciclos de 7 antes. E você vai arrumar encrenca. Eu sei. Por isso que tem coisas que não dá para... por isso tem coisas que não dá para... E veja que daí é muito interessante, que assim, mesmo daí o filho ou a filha, ele estando preparado para nascer, né? E isso ainda não conscientemente, não é que o espírito está ligado ali, é a criação da ambiência, né? Ainda assim, daí juntou o pai e a mãe, e o pai e a mãe vão ter uma relação sexual. Ainda assim, mesmo sendo criado a ambiência para que aquele filho venha, até o último minuto pode definir o futuro de quem vai vir, porque está gerando o corpo, não o espírito. Então, quando você vai ter um filho conscientemente, você se prepara você decide, nós vamos ter um filho, né? E aí então você estuda, né? E se acalma, se prepara, espera, programa. Então, você cria uma ambiência. Sim. Aí vem uma criatura que é filha de Dharma, da lei. Achou a contraparte, lá a parte a favor, saíram, se encontrou hoje, né? Aí vão para a balada, depois da balada, né? Procria, né? Gera um filho. Por acaso, por causalidade, é um filho do karma. Sabe? Aí, mesmo aquelas sementes estando já preparadas para gerar ambiência, a ambiência é ocupada por um mais ácido, por um mais preparado para aquele ambiente controlado. Então claro que existem os filhos do acaso, então. Lógico, é filho de karma, né? Do acaso. E tem o do Dharma, que é isso que você falou, que eu falei que ia dar... Você ia arrumar encrenca de ter falado isso aí, né? São os filhos de Dharma, que assim, no caso, um exemplo no Egito, né? Então, Tutmés III e Nerebetiti, vamos ter 7 filhos, mais 8º. Amenófis IV, Conaton, né? E a contraparte. Vão ter 7 filhos. Aí a preparação sacerdotal para que daí vá ser engendrado o filho, e aí o engendramento é feito em determinada hora, não vou dizer qual especificamente. Aí, isso aí é teurgia pura. Lógico. E põe teurgia nisso. E você veja que, na verdade, tem horário, tem lua, tem planeta, tem um monte de cor, tem... porque o planeta e a data, o horário, é porque dependendo da inclinação da Terra no horário da fecundação, essa inclinação ou esse conjunto de trutes que estejam no entorno da matéria, que seja no entorno daquele ser que está sendo engendrado, com relação ao núcleo do que para nós é o universo, que seria o Sol central, aquilo da tônica da criatura interfere inclusive no aspecto físico. Então, porque você assim, quando você vai gerar um ser humano, você está pegando, então, usando o teu poder
manúsico divino de criar um igual, você está pegando e vai concentrar todas as inteligências que já existiram no universo que nos antecedeu e concentrar em um novo ser que vai ser veículo na matéria, né, de uma consciência superior. É como criar um planeta, né? Então deveria ser algo de extrema responsabilidade e preparação, né? Vai ser um dia, mas por enquanto vamos em frente. Bom, engendrou. Aí, então, no período dos primeiros 7 meses, esse novo ser humano, ele tende a repetir todas as fases pelas quais passou a humanidade, em termos de experienciação, né? Então, tem uma fase mineral, tem uma fase vegetal, tem uma fase animal, tem uma fase hominal. Depois que chega nessa fase hominal, que seria aí o quarto momento, começa a consolidar as fases anteriores até chegar ao nono mês de gestação. Então, até, por exemplo, assim, o sexo, enquanto homem e mulher, a separação sexual, né, ela surgiu para a raça humana em meados da terceira raça-mãe, da Lemúria, que até então não existia. Você né? falou, já falamos sobre isso. Aí, então, pela polarização de prana, se criou o masculino e o feminino, que antes não existia. Se você pegar e analisar a embriologia do ponto de vista oculto, e até isso é um conhecimento muito interessante. Você pegar toda essa parte esotérica e aplicar o conhecimento à embriologia, ou que seria a embriologia oculta, você vai ver que a perfeita definição do sexo que aquele ser que está nascendo vai ter se dá por volta do terceiro mês, meados do terceiro mês, porque em meados da terceira raça-mãe foi quando se definiu. Então, tudo que já foi feito, ele acontece todas as vezes que um ser humano está sendo gerado. Todas as vezes que está sendo gerado. Só uma perguntinha. O que o pai e a mãe fornecem e o que já vem com a coisa que vai acoplar na criança? Sim. O que já vem são as inteligências para manter o conceito de vida. Tá. Né? Agora, todas essas inteligências para manter o conceito de vida, elas são decorrentes do que o pai e a mãe dê. O pai e a mãe vão dar desde a conotação física do corpo, né, até as tendências do gênio que vai nortear aquela evolução, aquela vida, que é o sobrenome de um e outro. Isso, tá. Que são gênios, né? O sobrenome de cada família é um gênio. E ele Quer dizer, então, não foi nada definido fora daqui que eu ia me chamar Eustáquio em grego, não. Meus pais é que decidiram isso aí. Não, entra você. Hã? Você entra na escolha. Eu entro na escolha? Para adquirir aquele nome? Geralmente interfere. Porque a pronúncia do nome é um dos principais moldadores do aspecto físico da criança. Porque, assim, o ser humano, quando ele nasce, ele terminou uma etapa de pré-matéria, e aí quando ele vem para o mundo físico, nasceu nesse momento. Aí ele começa um processo de cristalização e condensação ou encadeamento da consciência na matéria. E aí esse encadeamento da consciência na matéria vai até o último suspiro. É um processo só. Então, a formação do ser humano não se interrompe no nascimento. Ela tem como se fosse, uma pré-vida, onde todos os conglomerados de inteligências vão interagir para deformar uma ambiência onde possa existir todas as fases. Isso, essas fases... Aí você nasce, né? E aí todas essas fases tendem a tomar assento na matéria. Isso. Que são as fases que a gente vai conversar agora, que é as fases da existência setenária. Perfeitamente. Então, quem dá o legado do novo ser humano, então, é tudo o que o pai e a mãe tenha e mais o que o próprio ser humano traz. Né? É como se fosse assim, vai nascer um... Vamos em frente. Esse a gente deixa para conversar outro dia. Então, nasceu. Ele vai de novo repetir as fases pelas quais passou a evolução nesse período.
de 0 a 7. A criança, ela está passando pelo processo, né, de evolução ainda mineral, porque tudo dela está sendo consolidado. E você veja que quando a criança nasce, então no processo de consolidação mineral, né, então a última fase, e na própria evolução, a última fase a ser desenvolvida seria o Sahasrara, né? Exatamente. Então quando a criança nasce, está tudo solto ali, ó. A parte que está menos densa é que vai ser consolidada mineralmente, então vai se consolidar o reino mineral, é a parte óssea, e por último o coronal. Então aqui é o mais molinho, né? É porque moleira, até o nome de 0 e os próprios encaixes cranianos. Exatamente, né? Incrível. Sim, o bebê de 0 a 7, ele não deveria ser considerado ainda como ser humano, porque ele tá num intervalo assim, como se fosse assim, ele está no mundo angelical e no mundo humano, ainda não não assentou ainda, né? Tanto é que daí de 0 a 7, a energia que move a vida do bebê, então tem o alimento físico que ele vai receber através do aleitamento, ou do alimento físico externo, as coisas assim, através da respiração, que ele começa a receber o prana, né? Sim. Através da luz do sol, que ele pode ter contato e deve ter contato com a luz do sol, né? Mas a energia, em termos de inteligência que o... Engraçado, né? Quando ele perde... E tudo isso é dado por um cordão umbilical, né? É fantástico um negócio desse. E veja que no cordão umbilical... E aí, quando rompe aquilo lá, ele tem que ir para o cordão umbilical do universo. E veja como é interessante, porque então são 4 fases já acontecidas, né? E no cordão umbilical eu tenho 4 canais de comunicação. Olha só. Né? E aí eu tenho uma coisa que liga o não manifestado ao manifestado, que é o cordão umbilical que vai ligar à mãe. Seria o equivalente à nossa espinha, o sistema cérebro-espinhal, que nos liga ao pai e mãe, que através do Sahasrara você sai para o infinito. Caramba, é muito, muito doido isso. Não, toda a embriologia, ela está ligada diretamente ao que de mais oculto. Você pegar assim, a tradição alquímica mais profunda. Quando você pensa que o alquimista está falando sobre a retorta, sobre o instrumento, sobre a substância, ele está se referindo ao fígado, ao baço, à bile, ao sistema circulatório, à ida, a píngala e sushumna, nós temos o cérebro espinhal, lado esquerdo, lado direito do cérebro, pineal, pituitária, célula turca ou célula túrcica, né? A interação entre elas, sobre os globos oculares. Então ele está falando sobre a anatomia, no mais profundo ocultismo que existe, e você pensa que está se referindo a elementos externos. Tanto é que o alquimista, quando ele, assim, nos livros alquímicos, quando vai dizer assim que ele vai misturar um elemento A com um elemento B, às vezes aquilo dali é uma maia para falar de uma mistura no corpo humano, porque o alquimista verdadeiro, ele tem tal conhecimento que ele evita de misturar elementos que não sejam empáticos, porque quando você mistura o elemento A com o elemento B, você causa nos dois o que seria humanamente conhecido como dor. Então, sim. Uma mistura de 2 elementos químicos antagônicos causa uma antipatia, uma dor semelhante ao incômodo humano. Então, por respeito à natureza invisível, por respeito à inteligência que é aquele mineral, que é aquela substância, ele não vai fazer uma experiência à toa, né? Mas isso então está descrevendo o que acontece no ser humano dentro de cada uma das fases pelas quais ele passa após vir para o mundo da matéria, que é só uma preparação para voltar para o mundo da não matéria a Deus. A vida é uma preparação para a morte. Querido. Bom, nós estamos no primeiro setênio. Sim, né? Até agora a gente fez a introdução da conversa. Introdução. Tá bom demais. Então, aí do 0 a 7, aí a inteligência, né, assim, o que está regendo o corpo da criança, como ela está na fase mineral, e como o mineral não tem consciência autônoma ainda, mesmo o reino mineral tendo um Buda, tendo uma hierarquia, o reino mineral vai se ater de manter o conceito de vida, mas ele não tem a consciência plena da matéria, né? Porque o reino mineral passa pela imobilidade. Tanto é que a criança de 0 a 7, ela passa por um processo que vai do colo da mãe até ela vai aprender a andar, e vai engatinhar, e vai ter sempre em direção à liberdade. Liberdade é velocidade, ele sai da inércia à velocidade, né? Então,
quem o mantém vivo são os estratos de inteligência que ele pegou do pai e da mãe, daí do corpo vital, do pai e da mãe, do corpo astral, do pai e da mãe, do corpo mental do pai e da mãe. Então, o que o pai e a mãe agem ou fazem do ponto de vista instintivo, astralmente e mentalmente, conhecimento, emoção e ações na gestação, fica tudo armazenado na garganta da criança de 0 a 7 e aquilo que vai nortear o crescimento dela. Então, às vezes, se a criança tem alguma coisa para resolver, alguma não conformidade e que se exterioriza no 0 a 7, teria que, antes de medicar a criança, ir medicar o pai e a mãe para ver o que é medicar, não em termos de corpo físico só, mas medicar em termos de espírito, alma e corpo, para ver que comportamento neles existe enquanto nidanas que se condensaram e ficaram como se fossem pilhas que se carrega na tomada, né? Pilhas recarregáveis na garganta da criança, alimentando toda a vida nessa transição do mineral para a fase seguinte. 0 a 7. Segunda fase, 7 a 14. Como é que ela, de 0 a 7, só um complemento, como é que é a mente do 0 a 7? Não existe ainda. Não existe. Não existe. Ele totalmente independente. Totalmente. É instintivo, segue repetitivo o que os pais fazem. A mente da criança de 0 a 7, né, ela não é nem o vital ainda da família. Ela é aquilo que foi criado para ela antes dela vir. Perfeito, tá. E aí, ela está completamente desprotegida para o meio. Tá. O que o meio colocar para ela, ela não tem filtro nenhum para se proteger e não tomar aquilo como verdade. Então são as cristalizações que acontecem de 0 a 7, que depois mais à frente... E era a minha pergunta, exatamente. Causam o adulto... Então é muito importante essa fase. Aí o adulto, não, mas é que quando eu era criança, meu pai, quando eu era criança, minha mãe, porque quando aconteceu isso com 5 anos, com 6, com 7, porque tudo aquilo é assim... É a consolidação do alicerce. Alicerce, é a palavra mais certa. Isso. O alicerce, a fundação. Do que vai vir a ser o ser humano. O futuro ser humano. E veja que daí nesse período está se estruturando as inter-relações básicas que vão alimentar o próprio corpo vital, que vão alimentar o astral, que vão alimentar a mente concreta. Então, uma dificuldade de raciocínio, uma dificuldade de experienciar emoções superiores, uma dificuldade, inclusive na questão de fluxo vital, de disponibilidade, disposição, olha força. Que importância o 0 a 7. Tudo isso é porque no 0 a 7 o meio interferiu e a criança só tem para usar aquilo que ela recebeu na gestação. Perfeito. Aí então a mãe engravidou por acaso, causalidade, filho de karma. E aí fica naquilo de não, em vez de já acolher bem aquele ser que já está a caminho, né, fica num processo de negação. E aí a interação com o meio, então tudo aquilo que ela está fazendo, a criança é como se fosse então uma pilha recarregável ligada nela e vai ficar a gestação inteira carregando e aquela carga daquela pilha inicial, né, pilhas são duas, vai alimentar essa criança por 7 anos depois de nascida. Tá. Dos 7 aos... E independe do quanto amor você dê para a criança depois de nascida, aquilo que foi acumulado para dar vida à criança é complexo. Por isso que daí na gestação, então, tem a questão, você pode conversar com o que está para nascer, sobre a questão da escolha do nome, trocar ideia, porque a coisa já está acontecendo. Mas o espírito ainda não está ali. Não sei, e não vou responder, né? Isso. Mas não importa o que ou quem te ouça, é como se fosse um registro, como é que fala quando acontece uma reunião, você tem a ata. Então é como se a criança levasse uma pilha, né, onde ela tem a ata, que ela vai usar para dar as diretivas de seus 7 primeiros anos de vida. Sim. Adiante. Começou, terminou 7, vai de 8 a 14. 8 a 14, então aí aquele corpo físico já foi consolidado na sua primeira fase,
de 8 a 14, nasce na criança o corpo vital. A criança tem o corpo vital, porque senão ela não passaria pelo conceito de vida, né? Sim. Só que é como se assim, a criança ela foi parida da mãe no dia 0, e o corpo vital da criança, ele é parido enquanto consciência. A consciência vital, ela vem no oitavo ano de vida. Tá. E aí a consciência vital, ela vai amadurecer do 8 ao 14. E aí começa a produzir substâncias. Aí então o sistema endócrino começa a ter autonomia para produzir as próprias inteligências para começar a trabalhar. Nesse período de 8 a 14, então quando você está passando do vegetal para o mineral, do mineral para o vegetal, é então quando você floresce. Pá, então a criança se desenvolve, né? Em termos de crescer fisicamente, tal, agitação, aquela coisa toda, aquela vitalidade, é bem assim. Então aquilo que estava, assim, a semente do vegetal considerado até o 7, ela explode dos 8 aos 14. Né? Então todas aquelas crises da pré-adolescência, isso, exatamente, todo mundo conhece. Porque você está começando a ter autonomia e o corpo vital, ele nasceu naquele momento em você. A consciência do corpo vital, não fisicamente. E você tem que desenvolver. Sim. A interação com o meio continua e você continua pegando por si. A árvore, ela respira o ambiente, né? E ela está assentada na terra de todos. Né? Então a criança de 8 a 14, ela respira o ambiente e ela está assentada na terra de todos. A terra de todos do entorno dela é a família. Uhum. E é o meio onde ela está colocada. Então o meio que ela vai circular do 8 ao 14 é a terra onde ela vai retirar o alimento que vai consolidá-la para a fase seguinte. Então onde transitar, com quem transitar, o que ver, né, o como é orientada a criança, desse 8 a 14, dá a tônica dela, porque todo o corpo vital, toda a consciência de vitalidade, né, ela vai ser considerada nesse momento. Terminou os 14. 15 a 21. 15 a 21 é quando, então, tem nascimento a consciência astral da criança. Já falamos o segundo período, o primeiro vital. Físico, o segundo vital. O terceiro é o astral. O astral. Então, aí, dos 15 ao final do 21, daí, então, é a época das explosões emocionais, né? Porque, tudo. Então, o corpo emocional, não é que ele está nascido, porque ele vem sendo construído desde criança, na verdade, desde o útero, né? Obviamente, né? Todos os corpos. Mas aí, a consciência emocional, ela nasce, né? Então, não adianta você cobrar uma emoção superior de uma criança de 7 a 14, porque o corpo emocional dela não nasceu ainda. Então é perda de tempo, digamos assim. Não sabe, por maior que seja o volume de escândalos que a criança tenha, deixa o tempo certo para amadurecer, né? Bom, aí de 15 a 21 é a consolidação do emocional. Ele vai usar o quê? O que ele tenha de vital, né? E o que ele tenha de físico, já consolidado. E o físico ainda está amadurecendo, né? Isso, puberdade, né? Que é exatamente isso. O vital ainda está amadurecendo. Então, assim, o físico ainda está acontecendo. Daí, enquanto ele está acontecendo no 8º ano de vida do corpo físico, nasce o corpo vital, né? No 8º ano de vida do corpo vital, nasce o corpo astral, ou o corpo emocional, né? Não é que nasce, ele toma... Assim, ele vai gerir o processo, né? Ele está em um processo de aquisição de consciência, de maturação. Se o corpo físico, vital, astral, ele amadurece adequadamente naquele período, ele passa a ser um ser consciente e obediente às seus próprios ditames evolucionais, e quando chegar na hora certa, ele vai ouvir a razão. O instinto vai ouvir a emoção, o físico vai ouvir o instinto. Como há um desencontro nesse processo de criação, o físico não liga para ninguém, o instinto não liga para ninguém e pensa que ele que manda. Então, às vezes você pega pessoas com 60, 70 anos, 50 anos, que ainda está com foco de consciência no instintivo, como se fosse de 8 a 14. Verdade. Ele age por instinto, né, com a potencialidade de um adulto. Ou não consolidou o período de 15 a 21, né, com uma emoção em todas as suas 49 escalas. O que acontece? O cara age desembestadamente, emocionalmente, sem razoabilidade nenhuma, sem abstração nenhuma, a vida inteira.
Então são vidas conturbadas, convulsionadas por conta de um desconhecimento, né, dessas fases pelas quais tem que passar. Passou o 21, né, aí isso é coisa muito interessante. Daí quando você entra no 28 ao 35... Não, 22 a 28 agora. 22 a 28, aí então nasce o corpo da razão, o mental concreto. Olha que interessante, vamos lá, muito bom. E aí também nesse momento é que nasce o Ahankara, o eu sou. É aí que nasce a individualidade. É por isso que daí entre 18 e 25, ou se considera com 21... Se considera uma maioridade, digamos assim. A maioridade, né? Então isso. Você passa a ser um indivíduo. Sim. Né? Você passa a ter autonomia. E é porque ocultamente, e essa é a razão de se dar a maioridade entre 18 e 25. Né? Algumas culturas aos 18, outras culturas aos 21 anos. Por quê? É porque nesse momento é que o corpo mental concreto, ele nasce efetivamente no ser humano e passa a dar a tônica. Então, realmente é uma emancipação em termos de evolução, acontece nesse período. Por que 18 ou 21? É porque alguns consideram que o primeiro ano de consciência mental já é a emancipação, algumas culturas. Outros consideram que dentro da emancipação mental, porque cada um período de 7, ele tende a repetir em si os outros períodos de 7. Então, de 1 a 7, ele vai fazer 7 primeiras camadas, né? Sim. De 8 a 14, ele vai repetir as primeiras 7 dentro de si mesmo. Então, do 18 até o 24... O 21, ele estaria consolidando o corpo físico. Então, algumas culturas dão a maioridade na metade do semestre do 21º ano, que seria equivalente à raça lemuriana, meados, quando então ele tem a separação de masculino e feminino, ele realmente adquire o eu sou, a individualidade em termos evolucionais. Interessante. A outra... Aí você vai até os 28... de 29 a 35. Agora vem 29 a 35, que é uma coisa muito interessante. De 29 a 35, o que deveria acontecer? Deveria nascer o corpo abstrato, ou tomar tonicamente abstrata do ser humano, né? Aí então você aprender a fraternidade, o amor universal, a poesia, a filosofia, o bem viver, que você seria... Um despertar interior, digamos assim, vai? Exatamente. Mas sabe o que acontece hoje na humanidade de maneira geral? Do 18 aos 20, do 28 ao 35, se repete o de 0 a 7, de 0 a 7. Então você tem uma segunda infância. Então você pega pessoas de 28 a 35 agindo como se fossem crianças de 0 a 7. Por quê? Porque a mente abstrata não é desenvolvida. Por quê? Porque a mente concreta não foi desenvolvida no período que deveria ser. Por quê? Porque o astral não está consolidado. Por quê? Porque o instintivo não foi tratado. Por quê? Porque não recebeu direito às coisas de pai e mãe. Caramba! Aí, quando você chega daí nos 35, quando você chega daí naquela fase que seria a sexta fase, que vai até 42, onde você deveria ter um ser humano em estado búdico, todo o conhecimento. Não, aí ele está passando pela segunda infância astral, que seria, na verdade, de 7 a 14. Então, a pessoa com 42, 45 ou até 49, que seria o apogeu, né? Ela, até o 42, que seria o apogeu do amor universal, da compreensão, da fraternidade, ela está passando por uma segunda infância astral. Aí diz, a vida começa aos 40, aí o cara, não, aos 40, então agora eu estou liberado e tal, vai, tá. E vira esse, como se fosse assim, na Índia, no sistema de castas já degradado, né? Então você teria o Brahmani, que é o sacerdote, o Kshatriya, que seria o guerreiro, o Vaishya, o comerciante, o Shudra, que é o trabalhador, né? E aquele que se rebela, que ele não quer ser nada e passa a ser nada, que seria o Párya, né? Mas isso é um sistema degradado de castas, porque o sistema de castas original que existia na Atlântida, na Agartha, né, e na sinarquia de Ram, é o Varna, Shirama, Dharma, que é a combinação de cores da alma, baseada em Sattva, Rajas e Tamas, que é o amarelo, o azul, o vermelho, a combinação então das 4 tônicas, que são os 4 temperamentos, coisa assim, tal. Então, o que se tem hoje na humanidade por desconhecimento, e não se pode culpar a humanidade por causa disso,
né, é que daí as pessoas não desenvolvem aquilo que deveriam desenvolver nas etapas adequadas, e fica uma mistura, fica um caos. Então, você tem um ser humano com 30, 40, 50 anos, em que nenhuma fase foi consolidada adequadamente. Daí, ao invés de ele usar, por exemplo, vamos por assim, o que passou por seis fases de 7 anos, está com 42 anos, né? 6 fases de 7, né? Ele está no momento em que ele devia ter a completa compreensão do plano búdico, o amor universal, conhecimento pleno, um iniciado, um adepto integral. E ele age como? Ele age como aquele que ainda é comandado pelos instintos, que é a criança de 0 a 7. Por isso que ela vai e não tem controle dos esfíncteres. Por isso que ela vai e come na hora que quer, chora quando quer, quando tem fome, ela chora, quando está contente, ela ri, esse tipo de coisa assim. Aí, como aquilo não foi adequadamente consolidado, a pessoa tende a repetir isso mais à frente. Depois, de 8 a 14, é a fase do instinto. Depois, de 15 a 21, que é a fase da emoção. Ao invés de você aprender nesse período a controlar as emoções, a compreender as emoções, a dar vazão às emoções adequadas, sublimar as inadequadas, que é onde as nidanas tendem a florescer, tendências negativas, não fez nada disso. Casa da mãe Joana, cada um fez o que quis. Isso se propaga, né? E aí o adulto com 42, ele ainda se acha no direito de agir por instinto. Ele se acha no direito de agir emocionalmente. Ele usa a razão só para consolidar as suas faltas de argumento. É um processo caótico, assim, como se fosse pária de si mesmo. Ele não organizou a sinarquia em si. E daí para frente aí? Não. O ideal seria, então, até os 28. Até os 28, concreta, eu já percebi isso aqui, concreta, exatamente. Né? 28, 35, mente abstrata. 35, 42, o corpo búdico, que seria a compreensão, isso. Amor, e do 42 ao 49, fecharia 7, átmico, né? 7 vezes 7, 49. Então, aí quando viesse 49 e 56, aí já seria, né, uma primeira infância, de 0 a 7, mais dourada, que assim, você... Entendi, então, você já estaria com um corpo já búdico, cristificado, com toda a inteligência orgânica já preparada. Você teve o que 49... De maturidade, digamos assim, a maturidade mesmo. Maturidade de ser humano, sim. Não é maturidade de mineral, nem de vegetal, nem de animal. Então você estaria com, de 49 a 56, senhor absoluto de todos os entes que formam o teu corpo físico, saúde integral. Doença não ia ser conhecida nem conceitualmente. Ódio desconhecido. Nada. Sim. Nada. Por quê? Porque você tem consolidado todas as inteligências infernais. 56, 63. A vitalidade em um outro estágio, uma oitava acima, você construindo a perenidade da maneira como quisesse. 63 a 70. O emocional, não mais ligada à emoção mais densa ou à erotização, mas você teria transformado o impulso sexual, né, que daí nessa época é o impulso da geração, da procriação, né, em um impulso de criação mental. Você deixa de dar o controle do teu organismo para o chakra básico, para o Muladhara, e passa o controle da criar em outros níveis. Para o Sahasrara, para o Ajna, sabe? É outra categoria de ser humano. Em fazendo isso, daí o ideal é que cada um passasse por 7 ciclos de 7 anos. 7 vezes 49 deveria ser a idade mínima do ser humano. Sim. Aí não, eu cumpri esse ciclo, agora conscientemente eu deixo esse plano. Aí ele morreria conscientemente com o corpo físico cristificado, Crestos, né? Ou recriado, ou iluminado, um corpo físico búdico, né? E aí esse corpo também seria perene da mesma forma como a alma, e aí então ele teria vivido uma vida adequada ao ser humano. Até aqui perfeito. Agora, qual é a necessidade então, vamos dizer assim, do ser humano? Hoje ele está muito feliz porque o ser humano está conseguindo aumentar a sua longevidade, né? Uhum. Qual é o interesse, qual seria o nexo, a coerência de
De você ser para quê? Para usufruir do quê? Se fosse nisso aí que você falou, se você chega no... não, eu quero produzir ainda, né? Pô, eu tô com 67 anos, mas puxa, eu quero estar aí, tá firme. Muito interessante tua pergunta, Grego. Parece que a gente combina, mas não é combinado, não. Não tem nada, não tem script aqui, não tem nada. Que assim, você tocou, e é uma coisa emocionante, você tocou no âmago do novo estado social, onde vai existir o novo ser humano. Sabe por quê? Porque em uma sociedade, e tanto é que, por exemplo, você pega um regime sinárquico, é aquele onde então você tem a cabeça, o peito e o ventre, fazendo 3 etapas humanas, né? Ligado à função da cultura, da justiça e da economia. Quem gere a sociedade adequada, a gente pensa assim, para que eu vou viver 70 anos se com 55 eu não tenho mais espaço no mercado de trabalho? É porque a sociedade que a gente vive hoje, e não interessa se é república, se é democracia, se é república mista, democracia parlamentarista, parlamento, monarquia, totalitarismo, não interessa o que seja, todos são regimes falidos. Por quê? Porque desconhecem o próprio ciclo da vida humana e não aplicaram o ciclo da vida humana à sociedade. Sinarquia é aplicar esses ciclos à humanidade. O que acontece no sistema sinárquico? Há uma distinção muito grande entre força, poder e autoridade. Hoje a gente fala assim, não, o deputado é autoridade. Não, não é autoridade. Ele é um funcionário público temporário ao qual nós, que detemos autoridade, outorgamos o poder. Sim, através do voto. Quem controla toda a organização humana, quem controla o conceito de vida é a consciência madura do ser humano, não é? Em um sistema social harmônico, quem controla toda a sociedade são os mais antigos. Na sinarquia de Han, né, e que existiu por 3.200 anos e que foi a base de todos os grandes impérios, você pega assim, Ramsés, Iham, isso não vou dizer, mas tem, a maior parte das religiões, das crenças, todas elas partem de Han. E Han era o Império do Cordeiro. Então ele foi estabelecer uma sinarquia nesses modos que eu vou te dizer, baseado nesses ciclos humanos, no Irã, no Egito, na China, toda a Europa, toda a Ásia, parte da América, por 3.200 anos. Aí quando ele atinge, quando essa sinarquia atinge o apogeu, ele, então, muda a sede desse império sinárquico, que ficava na região que a gente pode dizer que é parte Pérsia, parte Afeganistão, e muda o nome dele de Han para Lã, de cordeiro para carneiro, de carneiro para cordeiro, e aí migra para o Tibete e funda o lamaísmo. A base de todo o sistema sinárquico, da mesma forma como a harmonia humana, eram conselhos. Então chamava Conselho de Deus, que era o da educação, Conselho dos Deuses, que era da justiça, não o poder judiciário. Isso que a gente tem no mundo hoje não é justiça, poder judiciário é outra coisa, né? E o Conselho de Economia. E sabe quem controlava? Uma assembleia chamada Ka'audri. Os antigos, os pais e mães da aldeia, os mais antigos, se uniam em conselhos, elegiam um... Como você falou no começo da conversa, eram as tribos, a pureza das tribos, dos caciques. Sim, ele escolhia um chefe, chama Tazildar, né? E aí o conselho é que definia o servidor, o que seria o equivalente ao vereador, o prefeito, definia o juiz, definia o governador, o deputado, o senador, definia, no caso de império, quem era imperador, quem era o rei. Reinado, império, governo, era tudo temporário, escolhido pelos pais e mães. Os antigos davam o norte. Então, por isso que a vida longa era desejável, porque quanto mais longa a vida do ser humano, mais experiente e mais senhor de si ele era, mais harmônica era a sociedade. Hoje a gente vive um caos, a gente vive uma sociedade pária, ou um termo do José Engenheiros, que escreveu um livro muito interessante chamado El Hombre Medíocre,
Então, ele usa um termo para definir nossa sociedade hoje como mediocracia. É um governo controlado por homens medíocres no mundo inteiro. E Santives Dalvelli, que daí escreveu sobre uma das faces da sinarquia, ele chama o mundo atual de corporocracia. Corporações governando aquilo que não tem nada sem a ver. Dúvida, sem dúvida. É um pandemônio social que é um espelho de um pandemônio orgânico que é a alma e a vida de cada um de nós. Então temos aí, tá cada um fazendo a sua parte, né? Tentar transformar isso. O que tem que se fazer, e por que assim, em um regime de harmonia cósmica, harmonia universal, em um regime sinárquico, a educação está acima de reis, imperadores, acima de tudo. Por quê? Porque é através da educação que a gente consegue liberar a humanidade. E outra coisa, em um regime sinárquico, e já vou dizer o porquê que estou falando isso, todo funcionário público temporário, o funcionário da prefeitura, da comuna, da aldeia, o vereador, o prefeito, o governador, o assessor, o deputado, não sei o que tal, o presidente, todos eles obrigatoriamente tiveram que ser preparados para, então, a base de uma organização onde haja uma simbiose cósmica, né? E de uma organização social é assim, como é que é? Para as crianças, a escola. Para os adultos, o templo. A todos, crianças e adultos, a sabedoria é dada igualmente, vírgula, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu sexo e de acordo com a sua competência ou merecimento. De que maneira? Criança e adulto não é cronológico, criança e adulto é mental. Escola é aquele que ainda tem que ser preparado para compreender o conhecimento templário, que é o conhecimento reservado. E por que separação em idade, sexo e compreensão ou competência? Não tem nada a ver com meritocracia, que isso é uma fraude gigantesca, é uma mentira do ponto de vista esotérico filosófico. Tem a ver, a idade é a idade mental em que esteja a criatura para que não se exija muito dela. Então, se ela precisa passar por um processo de formação para fazer alguma coisa, ela vai ser formada para fazer alguma coisa, e essa é a base de um sistema de castas sinárquico ou de como funciona o organismo, onde qualquer um pode fazer aquilo que seja possível de acordo com a sua competência, e ele vai ser preparado para, de acordo com o sexo, porque e o sexo não do ponto de vista humano, cosmicamente, né, há as duas coisas, né? A luz e força, a Forrata e Kundalini. Então, o que compete a um não compete a outro. Ou se você quiser exteriorizar isso em uma atividade filosófica, o culto ao fogo pertence somente ao feminino. É vedado ao masculino. Por quê? Porque o masculino não tem competência para. E a terceira coisa, o conhecimento é dado segundo a competência. Por quê? Porque eu tenho que obedecer à tônica. Qual tônica? Se é só sátiva, que é o amarelo, se é mistura de sátiva e rajas, que é o verde, se é mistura de rajas com tamas ou se é só tamas. Então, essa mistura é que vai dar a tônica de cada um, e a partir da tônica de cada um, eu o preparo para quê? Para assumir o seu lugar. No corpo humano, o que acontece? O homem, ele começa da região sacra para cima, né? Da região sacra para baixo, animal, sim, vegetal, mineral. 3 centros infernais que você tem que aprender a controlar até os 28 anos. Se não conseguir, isso invade, e aí o sexo passa a ser controlado pelas emoções, vai virar lazer, a razão concreta passa a ser controlada pelos instintos e você vira um ignorante, um despreparado para conviver com os seres humanos. Né? Ou a intuição deixa de existir, vai ser trocada pela mercantilização acadêmica da mente concreta. Então, você tem que impor a consciência, e essa é a razão de cada um dos corpos que nasce de 0 a 7 em cada ciclo. Você tem que impor a maturidade e consciência a todos os conglomerados de seres que existem ali. Então, a criança, o que ela tem que fazer? Consolidar todo o corpo físico. Onde é que está o âmago da consciência da criança de 17? No pezinho. 7 a 14, joelhos.
14 a 21. Coxa. 21 para cima. Aí já passa de você ter que ter controle daí, do que compete ao ser humano. Né? E aí a questão de transformar chumbo em ouro, do básico no sarrasa. Existe alguma terapia ou alguma escola que resgate isso? Porque isso é perfeitamente resgatável. Lógico. Enquanto a vida, a esperança, aquilo que diz. Então, tem que existir. Eu não sei se eu li alguma coisa a respeito, um trabalho de antroposofia, não tenho certeza, Rudolf Steiner, não sei se eles têm alguma... Não, ele escreveu sobre isso, sobre essa questão setenária, mas tem várias linhas pedagógicas que abordam essa linha setenária da criança, que, assim, a diferença é que, assim, até qual ponto eles compreenderam o processo. Tá, exato. Aí a compreensão do processo ou um conhecimento nessa tônica que a gente está conversando, aí a porta que se abre é a porta da iniciação. Sim, só. Alguém da família teria que ter acesso a esse conhecimento para daí então transformar todos aqueles que por karma foram colocados sob a responsabilidade dele, e em transformando os seres que ali habitam, transforma o ente, né, o gênio, que é o idioma, que é o sobrenome, e em transformando o sobrenome, você muda todo o futuro. Então você não vai achar isso aqui em literatura, né? É muito pouco provável. Muito pouco provável. Então tá aí, ó, escola iniciática, todo mundo, eu sei que todo mundo tem pressa, mas quem tem pressa come cru, como dizem, então não adianta. Nossa, Jorge, olha, a gente foi brilhante. Estouramos o tempo de monte, mas está muito bom. A gente abordou rudimentos, né? Desse assunto, sim, mas né? Nossa, já é muito. Mas é uma coisa assim profundíssima. Foi sim. E se você pegar assim, vou pegar Não, tudo bem. É isso aí. Não, a gente entra por esse viés. Mas... dia a gente conversa. Mas assim, não tem um conhecimento esotérico profundo, simbólico, né, de qualquer escola, da Atlântida para cá, que não cria uma maia se referindo ou a catedrais, ou a construção, ou a não sei o quê, ou ao elemento químico, ou a instrumentos e tal, e na verdade está se referindo ao ser humano. Por quê? Porque a divindade se manifesta só no ser humano nesse momento. Não, achei bacana, você deu muitas dicas, você deu muitos insights, assim, que são chavezinhas, como é que se diz, códigos, senhas. E do ponto de vista evolucional tem aquilo, então assim, a gente tem que tratar o vegetal como se fosse um animal, quer dizer, para que então ele tem um choque de evolução, né? Tratar a planta e dar carinho para a planta, ele é um choque evolucional, e nos compete tratar o animal como se fosse criança. Orienta, Sim. Dá uma bronca, dá o exemplo. Não pede demais, porque ele não vai te devolver, porque o que tem nele é o que você colocou. Sim, exatamente como a criança. Sim. A criança, de 0 a 7, tem o que o pai e a mãe colocaram na gestação, né? Se trata a criança, então você trata o mineral como o mineral como vegetal, trata o vegetal como criança, trata a criança como adulto. Sabe? Com respeito, com ética. Não exigir demais. O adulto é uma série de... Não, essa parte de exigir, isso já provém da própria desconhecimento. Perfeito. Mas e então, se você tratou o mineral como vegetal, vegetal como animal, o animal como criança, a criança como adulto, e o adulto eu trato como Deus. Tá com respeito. Né? Porque ele é igual a mim, porque no final das contas ele é só um pedaço de mim que a gente vai se encontrar em algum momento da evolução. Perfeito. Ó, programa para se assistir diversas vezes, e eu já vou fazer isso. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade de conversar. A gente são oportunidades muito boas, raras, e tá aí, foi o que o Jorge falou. Gravei aqui, entre tantas coisas, achei muito importante, para quem disse que isso aqui está tudo perdido e tal, não tem um quebra-cabeça, se uma peça não tiver, a peça estiver fora, não é um quebra-cabeça. Então foi o que ele disse, se tem uma pessoa que quer o bem do planeta, e o planeta está desmoronando, tem chance porque uma pessoa ainda quer o bem do planeta. Não, o que deve nos mover é assim, grego. Então, a gente tem uma cidade organizada e no topo da cidade tem um templo. Desorganizaram tudo, está tudo um pandemônio generalizado, o templo desabado,
tem uma coluna só do templo que está de pé. Pode olhar atrás que eu estou segurando. É isso aí. Eu, você, vocês. Então isso é bacana. Então isso aí foi... Ó. E a gente não pode entrar em um processo de desconstrução de seguir essa massa bruta que é a opinião pública manipulada, né? Conscientemente manipulada, isso é uma coisa muito séria. E aí, assim, fala mal do nosso país, falar que o nosso país não presta, falar que o povo brasileiro não presta. Presta, é um povo bom, útil, novo, são crianças, trabalhadores. Sem dúvida. E não trabalhador, mas trabalhador de construtor, porque nós vamos transformar esse país em uma nação. Tem muita gente grande boa, país, sabe? E tem gente trabalhando para que isso aqui atinja o seu desiderato, o seu objetivo cósmico, há dezenas e dezenas de milhares de anos. É uma coisa séria. Tem gente muito séria trabalhando para que dê certo. Então a gente não pode pensar que aí o mundo se resume a futebol, novela, shopping e satisfazer um desejo de vez em quando, porque a vida ela é um pouco mais que isso. E a gente só não pode desperdiçar a vida. É isso aí. Porque depois isso vai ser cobrado. Não tem. Brother, hoje ele não está gelado. Não tem, eu vim com a camisa não tem ar-condicionado. Eu vim com roupa de esqui por baixo. Então é isso aí, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem em paz, tenham uma boa vida. Bom caminho para vocês.